As pessoas vivem dizendo que gostam de whiskies que têm características de maturação em vinhos sherry. Mas você sabe qual que é a influência sherry, a origem desse tipo de influência? Então vou falar para vocês aqui de uma forma bem resumida para a próxima vez que vocês forem tomar esse tipo de whisky que tiver essa influência, vocês terem um pouco mais de informação para ficar muito mais saboroso e interessante na hora da sua degustação. Bom, primeiro a gente pode falar do terroir, que é um dos grandes segredos do vinho, dos vinhos Jerez, né? A bebida ela é produzida numa região triangular de 3 cidades, que é Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Maria e Sanlúcar de Barrameda. O clima da região ele é bastante previsível, são aproximadamente 70 dias de chuvas por ano, sendo que o restante do ano ele é bastante ensolarado, com temperaturas que chegam aí até 40 graus. Aí você se pergunta, pô, mas não fica muito seco o clima, né? Só que tem uma questão que é o seguinte, apesar dessa parte de o clima ser muito seco, eles têm uma proximidade com o oceano, então as vinhas elas são irrigadas com a brisa e a umidade do mar, então isso daí ajuda muito nesse processo desse tipo de vinho, né? Além disso, há 3 tipos de solo, que é o albariza, barros e arenas. Eles têm diferentes tipos de características que combinam, se combinam, na verdade, e garantem que a terra absorva e redistribua essa umidade nas épocas mais secas da região. Outra coisa, para a elaboração do Jerez, podem ser utilizados 3 tipos de cepas, que é o Moscatel, Pedro Ximénez e Palomino. Todas são brancas e são utilizadas em diferentes quantidades para cada tipo de vinho. O método de vinificação basicamente funciona assim. Você tem uma característica determinante para o sabor e qualidade do seu vinho Jerez, que é um método de vinificação, né? Porque após a colheita, imagina que as uvas passam por um processo de prensagem, e aí a primeira fermentação ela vem em tanques de inox, e essa etapa dura ali entre 2 e 3 meses. Depois a gente parte para o sistema soleira, onde é a segunda parte dessa fermentação realizada por meio desse sistema, né, que a gente chama de soleira, onde esse mosto ele é gerado na primeira fermentação e ele é depositado em barris de madeira. Esses barris de madeira americanos ou europeus, enfim, com volume entre 500 e 600 litros, permanecem ali por alguns anos, né? Daí, esses barris de madeira eles são organizados em fileiras. Então você imagina que você tem a soleira desde mais baixo, e as partes mais altas que eles falam de criadeiras. Esse número de fileiras pode variar desde 3 até 12 fileiras para você ter esse sistema de soleira aí. E aí quando esse líquido ele está pronto, ele passa por uma etapa de engarrafamento. Então essa última fileira, né, que já está no ponto certo, ela é enchida novamente, porque imagina, se é a última fileira, eles pegam, enchem as garrafas e depois vão pegando das anteriores e enchendo ela ali. Então você vai ter sempre esse método de soleira, né, que é um processo cíclico que se repete constantemente e, cara, isso daí pode durar décadas, né? Dizem que até alguns vinhos Jerez podem ser compostos por safras de 60 anos de diferença, mesmo que em porções diferentes. Então você tem uma complexidade muito boa. Por isso que a gente gosta de vinho de whiskies também com influência Jerez, né? E depois disso a gente tem o estágio biológico e oxidativo. Isso é muito importante porque o Jerez ele é um vinho fortificado, certo? Isso significa que durante o processo de fermentação ele é adocicado com outro tipo de álcool. Então isso aumenta a sua graduação alcoólica e afeta diretamente o resultado dessa bebida. No caso do Jerez, isso é feito durante esse sistema de soleira, né? Você tem essa adição e essa quantidade de álcool acrescentada ela influencia diretamente no tipo de estágio que o vinho terá, porque isso poderá ser biológico ou oxidativo, isso está de acordo com o percentual alcoólico. O envelhecimento biológico, por exemplo, ele ocorre quando a adição do álcool não ultrapassa os 15%. Aí, como você tem como resultado disso a concentração das leveduras na superfície, formando uma camada conhecida como flor, que impede que o oxigênio entre em contato com o vinho. Isso deixa o vinho muito mais claro e seco. Então você tem um vinho Jerez, lembre disso, mais claro e seco. Depois você tem o amontilhado, que ele é um derivativo dos vinhos anteriores, ou seja, após os anos de passagem em barricas de estágio biológico, esse Jerez ele é envelhecido de forma oxidativa, em contato direto com o oxigênio. Isso proporciona um sabor menos fresco e gera um vinho muito mais estruturado, com aromas de castanha, tabaco,
carvalho, uma coisa um pouco herbácea também. E ele é excelente para degustação com carnes brancas, chorizo, queijos de intensidade média. Então ele é bem interessante. Depois a gente tem o oloroso. Esse vinho Jerez ele passa por um estágio inteiramente oxidativo. Então a gente teve o primeiro, que ele não tinha essa parte oxidativa, né? Ele ficava lá com uma média de 15%, e aí você tinha essa proteção que a gente chama de camada de flor, que não deixa ele entrar em contato com oxigênio, ele não tem essa oxidação. Agora esse você já vai ter aí uma adição de 18% mais ou menos, então ele passa por esse estágio inteiramente oxidativo, né? A sua é uma bebida estruturada e alcoólica podendo chegar até 40, não, 24% de graduação. E entre os seus aromas é possível perceber nozes, alguma coisa meio balsâmica, frutas secas, tabaco. E até os mais envelhecidos eles também podem apresentar notas de especiaria, couro, trufas, até um chocolate amargo. E eles podem até ser servidos com um vinho com queijo muito mais envelhecido, ou carnes vermelhas, carne de caça, alguma coisa mais intensa, né? Aí a gente pode chegar no Pedro Ximénez, que é um que a gente gosta muito com os whisky, certo? Que ele é feito de uvas do mesmo nome, Pedro Ximénez, né? E os frutos são utilizados, esses frutos utilizados, essas uvas são colhidas tardiamente, né? Porque e por essa razão elas perdem boa parte da sua umidade e concentram ainda mais açúcar. Então elas ficam com os vinhos mais doces, com alto teor alcoólico e também alto teor de açúcar. O vinho Jerez, ele tem uma coloração ébano, ele tem uma acidez bem presente e tem esses aromas adocicados, como figo, cristalizado, chocolate, como eu já falei, café, especiarias. Então, os exemplares mais envelhecidos trazem aromas de ervas, fumaça, melaço. E para acompanhar, você pode ter chocolates de sobremesas. Uma dica boa, inclusive, se você quiser experimentar esse tipo de vinho Pedro Ximénez, quiser experimentar, deixa ele ali mais ou menos numa graduação de 10 graus, que ele vai ficar numa temperatura boa para você prová-lo. Os que têm característica de moscatel, que também tem muito whisky que tem essa característica com envelhecimento em barris de moscatel, eles são produzidos da mesma forma que o Pedro Ximénez, só que eles têm uma colheita tardia, né? E as uvas dele não são Pedro Ximénez, são as uvas moscatel. E nessa versão eles trazem aromas mais florais, frutados e sabores de mel, passas. É ideal para acompanhar sobremesas à base de massa, frutas, até sorvete. Então, querido, quando você for tomar o seu whisky agora, você vai perceber que vai ter, por exemplo, Pedro Ximénez, aí você vai saber que ele é mais adocicado, mais com intensidade maior de açúcares. Quando for ali um vinho Jerez oloroso, você vai saber que ele é mais seco. Enfim, todas essas características que eu passei aí para você ter uma degustação mais interessante, você já sabendo o que te espera ali na hora da sua degustação. Gostou? Compartilha com seus amigos, ajuda o canal porque o canal ele só cresce quando vocês curtem os vídeos e compartilham. Então a única coisa que eu peço para vocês é curtam o canal, compartilhem com os amigos, que isso ajuda muito no engajamento. E se quiserem, já sabem, tem os grupos de promoção, link na bio, que lá eu passo todas as promoções para vocês. Inclusive eu vou ver se nesses dias eu passo aí uma sequência com esses tipos de acabamento aí para vocês comprarem o whisky de vocês, ok? Quebrem suas garrafas Slanchevar.